Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em João, no capítulo 3, versículo 16. Versículos que poucos conhecem, né? João capítulo 3, versículo 16. Meu pai me salvou trazendo o tablet dele gigante, ó. Senão eu ia ter que fazer pelo celular mesmo. Glória a Deus. Amém? Todos abriram? Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. A gente espera, meu irmão. A gente espera. Glória a Deus. Amém? João capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. A igreja pode estar assentada para a honra e glória do Senhor. Esse versículo é um versículo muito famoso. Todos conhecem esse versículo, até muitos ímpios que nunca leram a Bíblia conhecem esse versículo. Porque esse versículo bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é um resumo do Evangelho. É o versículo que mais resume o Evangelho de modo tão completo, é esse versículo aqui. Amém. Né? E é um versículo que nós temos que estar na nossa mente e na tábua do nosso coração. Amém. Então, se você não decorou esse versículo, decore. Tenha ele em mente, ore em cima desse versículo aqui e fala, Senhor, ajuda esse versículo a entrar no meu coração. E em muitas situações, se você está na rua, quer pregar a palavra para alguém, quer pregar o Evangelho para alguém que não conhece a Cristo, o que eu vou falar? João 3,16, pô. Abre esse versículo e prega para ele. É um versículo simples, que resume o Evangelho. Amém? Amém? E hoje nós iremos dividir esse versículo em 5 partes. A primeira, porque Deus amou o mundo. A segunda, que deu o seu Filho unigênito. A terceira, para que todo aquele que nele crê. A quarta, não pereça. E a quinta, ter a vida eterna. Amém. Esse versículo pode ser dividido em 5 partes. A primeira, quem tiver com a Bíblia aberta ainda, acompanha comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, é merecedor da salvação. Ninguém. Ninguém tem mérito suficiente para ser salvo. Ninguém. Se hoje nós podemos ser salvos, é porque Cristo nos amou. Por quê? A humanidade, ela pecou. Cristo, ele criou toda a terra, criou Adão, criou Eva. E eles pecaram, comeram o fruto proibido. Ali entrou o pecado no mundo. E a humanidade estava condenada daí em diante. Aí você pode culpar, a culpa é de Adão e Eva. Eva comeu a fruta e Adão foi lá e comeu depois. Se fosse eu e você, faria a mesma coisa. Se fosse você teria também comido fruto. Era capaz de, se eu estivesse lá, eu teria virado para Deus e falado assim, a mulher que tu me deste. Quer dizer, o Senhor e ela estão atrapalhando a minha vida. Né? Nem homem para assumir ele foi. Se eu e você estivéssemos lá, teria acontecido a mesma coisa. Se hoje tivesse uma árvore com fruto proibido ali na esquina, era capaz de a gente ali pegar. Então, a humanidade ele peca. Todos nós sabemos. E passamos a ser condenados. Nos afastamos de Deus. A palavra fala em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém tinha mais salvação, ninguém tinha mais solução. Só que a palavra fala que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele nos amou. E ele enviou o seu Filho para nos salvar. O amor de Deus é o amor que nos constrange. Como a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quando nós compreendemos esse amor aqui, nós queremos passar a viver para Cristo.
Como diz no texto, ele morreu para que nós venhamos viver a vida dele. Amém? Amém. Nós, quando compreendemos esse amor constrangedor de Cristo, nós queremos abandonar o pecado. Queremos afastar de tudo aquilo que nos afasta dele e passar a viver a vida dele. E nos leva a nos questionar, nós estamos dentro da igreja, estamos vivendo a vida de Cristo? Estamos vivendo como Cristo gostaria que nós estivéssemos vivendo? Ele que nos amou, nós não sendo merecedores. A palavra fala que Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Ainda sendo pecadores. E nos justificou. E o que nós estamos fazendo em relação a esse amor? Será que estamos correspondendo? Como esse versículo aqui de Coríntios fala, que Ele que viveu para que nós não vivamos mais para si, mas para Ele. Nossa vida diária, nosso dia a dia, no trabalho, em casa, no colégio, para quem ainda estuda. Será que nós estamos correspondendo esse amor tão grande que Ele teve por nós, sem que nós tivéssemos feito nada por Ele? A palavra fala em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: não o amamos a Ele porque nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós não, diferente das demais religiões, nós não obedecemos ao Senhor porque temos que obedecer ou para querer algo em troca. Como o texto falou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós compreendemos esse amor de Cristo, nós obedecemos a Ele por prazer. Por prazer. Se torna um prazer obedecer a Ele. Se torna um prazer se afastar do pecado. Querer estar longe de tudo aquilo que nos afasta dele. Por que eu não peco? Porque eu sei que se eu pecar, eu vou me afastar de Cristo. Ele me amou primeiro. Por isso que eu faço. Por que você não xinga? Porque Ele me amou. Porque eu amo. Nós correspondemos esse amor amando a Ele também. Quando isso entra no nosso coração. Mas isso não entrou no meu coração ainda. Então ora. Então ora. Começa a orar ao Senhor. Começa a buscar o Senhor. Que em um momento Ele vai fazer a gente compreender esse amor que Ele teve por nós. Através da oração, lendo a palavra de Deus. Eu já vivi por isso. Tive um momento na minha vida que eu estava tão carnal que dava para abrir um açougue. Né? Tá rindo? Não é brincadeira não. Mas orando. Como é que resolveu? Falou, orando, Senhor, me ensina, Pai. Me ensina a te amar novamente, a ter prazer de novo a me deleitar na sua palavra. Prazer de novo a me afastar do pecado. Orando de um modo que um dia a palavra dentou no coração duro, de pedra, rocha. A palavra fala que a palavra é como um machado que esmiuça a penha. Amém. Então conforme a gente vai lendo a palavra, vai entrando no nosso coração. A palavra também fala que ela é como a espada de 2 gumes. Ela penetra e corta a alma, o espírito. Então nós temos que compreender esse amor e nos questionar o que nós estamos fazendo para corresponder esse amor que Ele teve por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas nós estamos de fato o amando, nos procurando andar em santidade, em retidão, para nos questionar. Amém? A segunda parte diz assim, acompanha comigo, que deu o seu Filho unigênito. A humanidade pecou. E qual a solução para o problema? Deus, Ele deu essa solução. A solução é o seu Filho unigênito. Nós somos filhos como filhos adotivos. A própria palavra vai falar isso lá em Romanos, que Ele nos deu o espírito de adoção. Somos filhos de Deus, sim, somos adotivos, mas Cristo, Ele é o primogênito, Ele é o único que tem o gene do Pai. Que partiu direto dEle. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle. E quando nós vamos ler o versículo 17, que é o seguinte do que nós lemos, diz assim, Deus enviou o seu Filho no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ou seja, nós fomos justificados, absolvidos de qualquer condenação por causa de Cristo, por causa do sacrifício que Cristo fez por nós. Amém. Não para vir apontar o dedo e falar assim, só você pecou, você isso, você aquilo, não. Mas para condenar, mas para nos salvar.
Quem quer condenar, quem quer apontar é o diabo. E isso significa a palavra diabo, acusador, caluniador. Isso significa a palavra diabo. Cristo não é assim. Então, tá com algum peso de condenação? Não está vindo de Cristo. Esse dia eu estava orando essa semana. Eu estava orando, foi até no ônibus, voltando para cá. Enquanto eu estava orando, começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. Condenação. Você orando? Você que é assim? Você que é daquele jeito? Faz aquilo? Que tem tal erro que você está tentando corrigir? Você... Várias situações na minha cabeça. Eu falei, Senhor, está repreendido. Está repreendido. Senhor, eu sei que eu sou assim, mas eu quero mudar. Eu quero mudar. Mas Satanás tentou lançar no meu coração dúvida, lançar no meu coração condenação. Isso não vem de Cristo. Não vem de Cristo. Porque Cristo, quando ele aponta o erro, ele quer trazer a solução. Fala, você está errando, mas eu quero te ajudar a consertar. Você está preso no teu pecado, Cristo quer te libertar. Quando vem peso de condenação sobre você, não é Cristo. É o diabo tentando fazer você não ir na igreja. Você vai na igreja? Você que brigou, está brigado com seu marido? Não, Cristo quer que você venha para se reconciliar, para se corrigir. Você que quem ainda fuma, quem ainda bebe, você vai lá na igreja. Isso não é Cristo falando. É Satanás querendo te afastar de Deus. O Senhor não. O Senhor não. Pode dar um pouco, tá? A garganta está seca já. Amém, meus irmãos? Amém. A palavra fala em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, quando a humanidade pecou, a consequência disso foi a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual, a segunda morte, que é o lago de fogo. Só que Jesus ele veio para nos salvar. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem uma loja. Obrigado. Imagine uma loja. Satanás está no balcão dessa loja. E ele está vendendo o produto dele. Satanás é um bom vendedor. Ele vendeu a fruta para Eva lá. Bom vendedor. Ele vende até hoje o pecado para gente. É isso aí. Ele vende. Então ele quer vender o produto dele. O que isso aqui é? Fornicação. É sexo fora do casamento. Você não precisa nem ter compromisso. Não precisa nem se estressar. TPM, nem liga para isso. Você vai lá, faz o pensador e volta aqui, ó, fornicação. O que isso aqui é? Fofoca. Você pode falar na vida dos outros, é bom. O que isso aqui é mentira, você pode mascarar. Você está ali consumindo o pecado. Quanto é que é? Não, depois a gente acerta. Quanto é que é? Depois a gente acerta. Aqui, vai consumindo. É bom, você vai experimentando, vai pecando. Aí chega um momento que você pega a sua carteira, vamos pagar. Quanto que ficou? Ele fala, é a sua vida. O salário do pecado é a morte. Não, então não quero, mas já pecou. O texto que nós falamos, Romanos 3, 23, todos pecaram. Todos consumiu desse produto. Satanás vendeu todos nós. E para pagar isso seria a morte. Nesse momento, entra alguém na loja. Jesus Cristo. Ele fala, qual é o preço? É a morte? Eu morro por ela. Eu morro por ele. Foi isso que Cristo fez por nós. Amém. Nós pecamos, nós merecíamos pagar por aquilo que nós fizemos, mas Cristo ele veio na terra, se despiu de sua glória para morrer por nós. O que nós estamos fazendo para corresponder a esse amor? Para corresponder ao sacrifício dele na cruz? Como está a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa busca, nosso dia a dia? Como está? Estamos verdadeiramente correspondendo do modo que deveríamos? O sacrifício que ele fez por nós? Nós não somos nada. Se passamos a valer alguma coisa, é porque Cristo está em nós agora. O Espírito está em nós agora. Mas antes disso, nós não éramos nada. E sendo nada, sendo ainda pecadores, ele morreu por nós. O que nós estamos fazendo? A terceira parte desse versículo, acompanha comigo. Para que todo aquele que nele crê, Crer aqui não é somente acreditar. Crer é num sentido muito maior do que somente acreditar. Fala de fé. Fala de você se comprometer
com aquilo que está proposto. Se comprometer de fato com o Evangelho. Eu vou te dar outro exemplo. Você imagina que eu falo para vocês aqui, meus irmãos, caiu uma pedrinha de uns 3 quilômetros lá no Atlântico. Está vindo uma tsunami que vai lamber o rio. Mas tem uma solução. Você pega o seu carro, vai até tal ponto, que lá tal ponto o tsunami não vai vir. Não vai te atingir. Aí você fala, não, acredito em você, mas fica parado. Mas não vai não? Tá vindo tsunami, vai matar todo mundo, vai acabar com tudo. A solução é tal, é você ir para lá. Não, eu acredito em você. Fica parado. Você pode até acreditar da boca para fora, mas não entrou no coração a mensagem. Não entrou. Mas agora, quando você pega e fala, tá vindo, vai lamber tudo. A solução é essa aqui. Você fala, eu acredito. Você pega a sua família, você bota dentro do carro. A instrução é onde? É tal lugar, eu vou para tal lugar. Você acreditou no que foi dito. Você acreditou. Do mesmo modo, Cristo, Ele veio para nos libertar do pecado. Ele disse que haveria uma segunda morte, um lago de fogo. Essa é a consequência do pecado. E também apresenta a solução. Nós nos arrependermos dos nossos pecados. E pela fé, pela graça, sermos salvos. Essa é a solução. E o que nós estamos fazendo? Correspondendo com isso, com a mensagem, ou estamos de braços cruzados? Ah, não, mas eu vou no culto. Você pode vir no culto de braços cruzados. E não fazer nada para corresponder com Cristo. O seu dia a dia está completamente afastado. O compromisso com Cristo, com a palavra, está distante. Isso pode acontecer. Nós temos que nos questionar. Em qual destes dois nós estamos nos encontrando? Naquele que crê ou que crê da boca para fora? Não, eu tenho anos de igreja. Não, eu conheço isso aqui, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu leio tudo, posso dar estudo de tudo, mas e aí? Crer por intelecto não é crer. Você pode acreditar no seu intelecto e não está no teu coração. Isso não gera salvação. O que gera salvação, nós cremos de verdade, nos comprometermos com isso aqui. E de fato corresponder com Ele. A palavra fala, nós vamos continuar lendo, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele apresenta dois aqui: o que crê, que não é condenado, e que não crê, que já está condenado. Em qual você se encaixa? Analisa a sua vida. Não traz uma resposta para eu creio. Não. Analisa a sua vida. Em qual dos dois se encaixa? Quem crê aqui, diga amém. Amém. Tiago, no capítulo 2, se não me engano, versículo 19, vai falar que até os demônios creem e estremecem. Acreditar para acreditar não é nada. Acreditar para acreditar, o demônio pode estar do seu lado acreditando juntinho igual você. Até mais. Mas o quanto você está se comprometendo com isso que você diz crer. Quanto que nós, eu me incluo nisso, quanto que nós estamos nos comprometendo com o Evangelho de Cristo. Obra tem. Obra tem. Falta gente para fazer. Falta gente para se comprometer. Amém? Amém. O quarto, acompanha comigo. Não pereça. Repete comigo. Não pereça. Quando a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que os aliados e o povo do eixo estavam lá em guerra, e chega um momento que eles começam a capturar os inimigos. Começa a ter prisioneiros de guerra. Só que a guerra acaba. Os aliados vencem o eixo. Os Estados Unidos, a Rússia vence o Japão, o nazismo, a Itália. E quando isso acontece, eles fazem um tratado de libertar os que estavam presos. Ou seja, a guerra acabou. A vitória já veio. Então, quem estava preso tinha que ser liberto. Cristo, ele já venceu na cruz. Satanás, ele é derrotado. E nós, que estávamos presos nas garras do pecado, somos libertos. Amém. Hoje em dia, só fica preso quem quer. Quem quer. Porque Cristo, ele está disposto a libertar. Qual é o pecado que você está preso há anos? Anos e anos procrastinando. Anos e anos
com talvez algum pecado sexual, anos e anos em pornografia ou algo do tipo, anos e anos tentando se livrar da fofoca, da dissensão, facção, orgulho. Qual pecado está preso? Cristo, Ele quer libertar. Ele pode libertar, Ele tem poder para isso. E como eu falei, Satanás já é derrotado. Os prisioneiros de guerra já foram soltos. Hoje em dia, com Cristo querendo nos libertar de tudo, só fica preso quem quer. Nós temos que nos comprometer. Está preso em algum pecado específico? Jejua por aquilo ali. Passa tempo em oração. Senhor, eu quero que o Senhor me liberte. Arruma uma guerra em oração. Arruma uma guerra na região celestial, uma guerra com você, uma guerra com o que for. Por quê? Cristo ele pode libertar, é Cristo que liberta. Então, nós estávamos presos, Ele nos libertou. Mateus 25, versículo 41 vai dizer assim: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O texto diz que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo, não foi para você, nem para mim. Ah, que Deus é esse que cria a humanidade e cria o inferno para a humanidade passar lá? Deus não criou para a humanidade, não. A humanidade escolheu ir para lá. Escolheu ir para lá. E Cristo, Ele veio nessa terra para que a gente não venha perecer, para que a gente não venha passar a eternidade lá. Cristo morreu para que nós não venhamos parar lá. Então que Deus é esse? Ué, como Cristo falou para os fariseus: vós sois filhos do diabo. Vocês fazem a vontade do pai de vocês, o diabo. Nós temos que o pai Abraão falar: não, não tem não. Por quê? Quem queria que eles tivessem... Quem quer hoje em dia que nós não venhamos ler a Bíblia e orar? É o diabo. Quem quer que nós venhamos não dar um bom testemunho? É o diabo. Quem quer que a gente entre em contenda com o nosso cônjuge? É o diabo. Quem quer que a gente tenha pensamentos errados contra pai, contra mãe? É o diabo. Quem quer que a gente fique preso no pecado? É o diabo. Então nós passamos o nosso dia a dia fazendo a vontade do diabo e queremos passar a eternidade com Cristo? Não vai acontecer. Você fala, você vai passar a eternidade com o pai de vocês. Quem vocês fazem a vontade de vocês. O inferno não foi preparado para nós. O céu foi preparado para nós. Amém. Passarmos a eternidade com Ele. Amém. João capítulo 8, versículo 34 a 36 vai dizer assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo, Ele está dizendo que Ele pode nos libertar de tudo. De tudo. Essa amarra do pecado, Ele pode libertar. Seja lá o que for. Cristo está dizendo que Ele morreu nessa terra, veio nessa terra, morreu por nós para isso. Para que nós não venhamos perecer. Amém? Amém. Agora acompanha o último comigo. Mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o Evangelho não é sobre alcançar bens. Nunca foi. Não é para alcançar fama, poder. Não é para nada disso. O Evangelho é para nós um dia conseguirmos passar a eternidade com Cristo. Foi isso. Obrigado. A garganta hoje está terrível. Passarmos a eternidade com Cristo. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, é a nossa esperança. Amém. Nós temos a esperança que Cristo, Ele vai voltar nessa terra para buscar a sua igreja, a igreja santa, adornada, e nós, junto com Ele, com seus anjos, adentraremos os portões celestiais, glorificando o nome dEle, e passaremos a eternidade cultuando a Ele. Como é bom estar cultuando ao Senhor. Passar a eternidade é isso, cultuando o Senhor eternamente. Uma outra coisa que pode se questionar: você não gosta de estar no culto, vai no céu fazer o quê?
No céu fazer o quê? Não gosta de estar louvando, de estar ouvindo a palavra de Deus? Não gosta de orar, de estar presente aqui? Vai no céu fazer o quê? Andar em rua de ouro? Não, eu quero andar em rua de ouro, cultuar a Deus ninguém quer. Não vai acontecer, meus irmãos. Não vai acontecer. E Cristo, Ele está aqui para mudar, seja qual for o quadro. Qual for o quadro. Eu não estou... Já aconteceu comigo também, de não estar tendo prazer em estar cultuando. Só que o que eu fiz? Eu comecei a orar, falou, Senhor, arranca isso de mim. Você ajoelha, você ora, o céu está de bronze, parece que está falando com as paredes, mas está orando. Está buscando. Eu lembro, teve uma época, eu estava até congregando em São Gonçalo na época, eu parei de fazer as coisas no culto jovem, parei de tocar bateria, parei de ir de dar aula para o infantil, porque eu não queria fazer mais nada. Não sei se você lembrar, eu não queria fazer mais nada. Por quê? Rebelde. Não queria fazer mais nada. Mas o que acontece? A gente orando, buscando, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Eu sei que eu não estou como eu deveria estar. O Senhor precisou quebrar meu coração. E muitos de nós, eu espero que não aqui. Na verdade, eu não esperava em lugar nenhum, mas muitas pessoas que se dizem cristãs não vão passar a eternidade com Cristo por causa da soberba. Por não conseguir reconhecer que está errado. Está dentro da igreja, mas não consegue reconhecer o próprio erro. Não consegue abrir o coração e falar, Senhor, me transforma. Senhor, me mostra. Quando você vai para Apocalipse capítulo 2 e 3, você vê que Cristo ele escreve 7 cartas para 7 igrejas. E lá ele dá feedbacks positivos e negativos acerca dessas igrejas. Então nós também temos que fazer isso. Senhor, me dá um feedback. O que eu estou fazendo de errado que tem que mudar? O que eu estou fazendo de certo que tem que continuar? Buscar esse feedback. O que está acontecendo na minha vida? Eu não estou mais tendo prazer. O que está acontecendo? Não me deleito mais na palavra. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que está te entristecendo? Ora, o Senhor Ele mostra. O Senhor Ele mostra. Ele testifica no coração. Ele testifica, fala, filho, é isso aqui que está errado. Filha, é aquilo ali que tem que mudar. Está vendo isso aqui que você está fazendo? Continua, estou me agradando. O Senhor Ele faz isso. E nós devemos querer procurar esse feedback para passar a eternidade com Ele. Como o texto fala, ter a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui para isso. Para anunciar o evangelho dele, para trazer mais pessoas para essa promessa de ter a vida eterna, que ele viria. Amém? Amém. A palavra fala, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele não morreu para nos dar casa própria. Não morreu para nos dar bens materiais. Ele não morreu para nos satisfazer. Até porque senão ele seria o gênio da lâmpada, não seria Deus. Nós seríamos o Deus dele, não ele, o nosso Deus. Ele veio, como o texto que diz, para nos levar a Deus. O único caminho entre nós e Deus é Cristo. Amém. Amém? Amém. E para finalizar, a palavra fala em 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E você? Tem verdadeiramente o Filho? Botar a Bíblia embaixo do braço e vir à igreja não é teu filho. Não é. Nós, a palavra fala que se a gente fala que o conhece e não segue os seus mandamentos, nós somos mentirosos. Mentirosos. Então como é que está a nossa vida? Estamos seguindo os mandamentos de Deus? Ah, eu estou seguindo. Você nem lê Bíblia. Você está seguindo, você tem anos e anos dentro da igreja e nunca leu sequer o Novo Testamento. Não, mas eu estou seguindo. Por quê? Porque o pastor falou, porque eu ouvi na pregação, porque eu ouvi no YouTube. Tem de fato o filho? Tem de fato o filho? Ah, ler a Bíblia toda significa alguma coisa? Significa que você está comprometido. Você fala,
o Senhor se deu o trabalho de deixar um livro para eu ler aquilo ali e conseguir a vida eterna com o que está escrito ali. E eu não vou ler. Eu não vou separar o meu tempo para ler. Eu separo o meu tempo para tantas coisas. Tantas coisas, seja para trabalho, coisas importantes, ou até mesmo coisas fúteis, inúteis. Mas não separando o tempo para meditar na palavra. Para crescer em conhecimento. Tanto na parte de ler, para meditação, como na parte de estudar. Separar tempo, gastar tempo estudando. Eu achei muito interessante, fui lá visitar o pastor Alan. Eu fiquei o dia todo lá estudando. Aí eu entrei assim no gabinete dele. Ele começou a me mostrar, abriu um livrinho aqui, não, tal, mostrando as coisas. Eu, gente, que interessante, né? Eu nem sabia disso. Ele me falando as coisas, né? É muito bom quando a gente separa um tempo para estudar a palavra, crescer em conhecimento. E quando nós vamos lendo a palavra, o Senhor vai nos mostrando que está errado em nós. Ele vai nos moldando à vontade dele. Quem é que já leu Jeremias 18? Jeremias 18 vai falar. Ele fala assim, Jeremias, desce a casa do oleiro. Tem ali o vaso. O oleiro estava mexendo no vaso. Aí chega um momento que o oleiro vai lá e desmancha o vaso todo. Fala assim, eu vou fazer com Israel. Nós somos como o vaso na mão do olheiro. Só que eu acho interessante, quando a gente vai para... Fazendo um paralelo aqui. Quando a gente vai para parábola, a gente fala que o Senhor, ele é dono do trigo, né? Dono do trigo, aí tem um vizinho. Você que tem um vizinho, vem e semeia o joio. Os vizinhos vão lá e fazem uma roçazinha lá. Isso é bem parecido também com o vaso, porque ele quer nos moldar, mas vem um vizinho. Vem um vizinho, ele quer fazer os moldes dele. Ele quer fazer da maneira dele. Se você pegar um vídeo da pessoa fazendo um vaso de barro, ele pega um negocinho pequenininho assim, vai fazendo, vai desenhando, fica lindo. Pega a mão, vai moldando, fica lindo. É o vizinho que quer fazer a mesma coisa. E nós, no vaso de barro, chega um momento que o Senhor, ele pega, ele olha, ele fala, pode estar lindo, mas não foi eu que fiz. Esse molde não foi eu que fiz. Esse desenho não foi eu que fiz. Essa falta de vontade de trabalhar na minha obra não foi eu que fiz. Essa falta de desejo de ler a minha palavra, de ter comunhão comigo, não foi eu que fiz. Essa falta de desejo de viver experiências comigo, não foi eu que coloquei. Não foi. Esse desânimo não foi eu. Essa tristeza não foi eu. Essa desavença de um irmão com o outro não foi eu. Não me agrado em nada disso. Esse desejo sexual demoníaco não foi eu que coloquei. É necessário quebrar e fazer de novo. Quebrar fala de luta, fala de aflição, de dor. Mas são nesses momentos que o Senhor nos molda. É nesse momento que, se nós permitirmos Ele trabalhar, Ele trabalha em nós. A palavra fala que Ele é como ourives. Como ourives refina a prata, o Senhor nos refina. Como é que refina a prata? Botando no fogo. Bota no fogo até ela ficar refinada. É interessante que o ourives, quando ele sabe que a prata está boa, é quando ele vê a face dele refletida na prata. Agora ela está boa. Do mesmo modo, o Senhor, Ele nos coloca no fogo, muitas vezes, para a face dele ser refletida na nossa. Nós sermos um espelho dele, sermos um mini Cristo, sermos genuínos cristãos, seguindo a tudo que Ele manda, seguindo os mandamentos dele com prazer em seguir a palavra dele. E quando nós temos esse prazer, Ele olha dos altos céus e nos abençoa. Amém. E nos abençoa. O que for que nós estivermos precisando. Davi fala, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor está nos olhando a todo momento. Você lembra aquela situação que os discípulos, a palavra fala que o Senhor obrigou os discípulos a atravessarem o mar. E foi no monte orar. Os discípulos foram atravessar o mar, começou a vir vento contrário. Eles continuaram remando. E a palavra fala que o Senhor os viu fadigados. Só que o Senhor estava no monte, olhando para eles. Sabe o que é interessante? Quando a gente vai para Salmo, o que a palavra fala? Eleva os meus olhos para o... De onde vem o meu? Nós olhamos para o monte, nós vemos Deus. Nós vemos o Senhor olhando para a gente. Nós vemos Ele, ainda que a gente esteja fadigado em qualquer
seja a situação, Ele está nos olhando, Amém. nos vendo, e Ele caminha até nós. Ele caminha até nós e acalma a tempestade. E acalma. E o interessante é que Pedro, ele também andou sobre as águas. Os discípulos, eles viram Jesus andar sobre as águas. E eles também viram Jesus acalmar o mar. Perguntinha valendo 10 pontos. Se eles não tivessem fadigado, eles teriam vivido esse tipo de experiência? Não. Voltando. Muitas vezes o Senhor nos quebra. Ele nos coloca no fogo. Mas é para nós crescermos. É para nós estarmos cada vez mais parecidos com Ele. Cada vez mais correspondendo ao amor dEle. Cada vez mais seguindo o que está escrito nesse texto aqui. Que o Nicodemo não estava entendendo nada. Muitas das vezes nós somos igual a Nicodemo. O Senhor quer falar com a gente de coisas espirituais. Nós estamos na nossa mente carnal ainda. O Senhor, Ele quer se comunicar com a gente. A palavra fala em João capítulo 15, versículo 15, que Ele não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Ele veio a essa terra, se deu ao trabalho para poder nos chamar de amigos. Amigos dele. E nós? Como nós estamos correspondendo ao amor dele, ao sacrifício dele na cruz? O Senhor, Ele nos ama. E nós temos que procurar cada dia mais e mais amar a Ele. Cada dia mais e mais crescer junto com Ele. E nos perguntar, Senhor, como eu posso corresponder ao seu amor? Como eu posso corresponder ao sacrifício que o Senhor fez na cruz? Amém? Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos levantar um clamor nesse momento. Porque muitas das vezes nós entramos no automático. Quando passamos muito tempo dentro da igreja, entramos no automático. E fica tudo no intelecto e o coração vai ficando vazio. Só que nós não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos. Amém? Amém. Ore comigo. Não feche o olho e fica de boca fechada, não. Ore comigo. Ore por você, por seu cônjuge, por sua família. Ore comigo. Amém? Amém. Meus irmãos, não fique de boca fechada. Vamos clamar ao Senhor. Santo Deus, poderoso Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu venho elevar minha voz a Ti junto com meus irmãos em Cristo, ó Pai. Venho te agradecer, Senhor. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pois nós não merecíamos, ó Pai. Eu peço, ó Pai, venha mudar o nosso coração, Senhor. Venha nos encher com o Teu amor. Venha nos encher, ó Pai, com a Tua misericórdia, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Venha, Senhor, gerar arrependimento em nós, ó Pai. Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Estar cada vez mais voltados a Ti, Senhor. Que venhamos voltar a buscar a Tua presença de modo sobrenatural. Que venhamos voltar nas ruas, Senhor, pregando Tua palavra. Pregando, Senhor, João 3,16. Pregando que o Senhor veio no mundo para nos libertar do pecado. Que esse mundo que Satanás já é derrotado, meu Deus. Nos dê novamente a ousadia, nos dê novamente o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a estar cada vez mais moldado ao Evangelho, ó Pai. Não moldar o Evangelho a nós, mas nós nos moldarmos a Tua palavra, meu Deus. Nos corrige, ó Pai. Nos transforma, Deus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, que nós não merecíamos. Não éramos nada, Senhor. Apenas pecadores. O Senhor morreu por nós. Muito obrigado, meu Deus. Te agradecemos por isso, ó Pai. Nos ajude a corresponder conforme o Senhor quiser, a corresponder conforme a Tua vontade, a corresponder conforme o Teu querer, aquilo que o Senhor quer para nós. Por favor, ó Pai, nos encha mais de Ti, Senhor, e nos ajude, ó Pai, a compreender o Teu amor cada vez mais e mais. Nos ajude a Te amar cada vez mais e mais, seguindo os Teus mandamentos, nos afastando do pecado, nos afastando de tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a ter ousadia para anunciar esse Evangelho para quem ainda não conhece. Nos dê ousadia, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, no trabalho, no colégio, na rua, para os vizinhos, para os familiares, que é o mais difícil, ó Pai. Por favor, meu Deus, nos ajude a anunciar a Cristo, a anunciar o Evangelho. Nos dê ousadia.
Toque, Senhor, nossa boca, toque no nosso lábio, Senhor, nosso coração, ó Pai. Que nós não venhamos guardar o Evangelho somente para nós, mas queremos anunciar a toda a nação, anunciar a toda criatura que Cristo veio nessa terra para nos libertar das amarras do pecado, que Cristo veio nessa terra para fazer um povo livre e que Ele um dia voltará para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Não estamos desamparados, nós temos o Rei dos Reis, temos o Senhor dos Senhores conosco, e isso é algo maravilhoso. Glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos eternos, Senhor. Glória a Deus, aleluia.